Quanto mais nós falamos do assunto envolvendo os antigos gigantes, mais mistério se há a respeito de sua existência ou não existência. A Bíblia e várias culturas no mundo vão afirmar que tais gigantes existiram. Mas o que a arqueologia e a história têm a dizer a respeito dos gigantes? Já foram encontradas ossadas de gigantes por arqueólogos? Os arqueólogos já encontraram outras provas da existência de tais seres? Nesse vídeo eu quero falar especialmente a respeito desse assunto, sobre as ossadas de gigantes, sobre vários e vários artigos antigos que vão falar a respeito da existência de ossadas encontradas, de artefatos envolvendo os gigantes e muito mais. Fiquem com mais este vídeo do canal. Primeiramente eu vou falar a respeito de um rei celto-germânico antigo dos teutões, que era tido e visto como sendo um gigante, e que nós temos algumas provas aí de que as suas ossadas foram encontradas no que hoje é a França em 1613 e foram considerados ali o seu esqueleto. O nome deste rei dos celtas, dos teutões, era o nome de Teutoboco, Teutobocus em português. Em 1869, o W.A. Sevier escreveu em tempos mais modernos, em 1613, alguns pedreiros escavaram perto das ruínas de um castelo em Delphine, num campo que, por uma tradição muito antiga, há muito era chamado de o Campo do Gigante, descoberto a uma profundidade de 18 pés, uma tumba de tijolos de 9 metros de comprimento e 3,6 metros de largura e 2,5 metros de altura, na qual havia uma pedra cinza com as palavras Teutobocos Rex gravadas. Quando a tumba foi aberta, eles encontraram um esqueleto humano inteiro de cerca de 9,5 metros de comprimento e 3 metros de largura nos ombros e 1,5 metro de profundidade do peito às costas. Seus dentes eram do tamanho de um pé de um boi e a sua canela media 1,2 metro de comprimento. Os ossos foram exibidos em Paris por Pierre Mansourier, um cirurgião que afirmou ser um dos descobridores. Após a descoberta dos ossos, a lenda do rei Teutobocos, que se pensava ser o rei teutão derrotado por Caius Marius, se espalhou, apesar da análise do anatomista Jim Riolan, o jovem, que atribuiu os ossos a um dos elefantes de Aníbal. O estudioso francês Pairesque também demonstrou que tais ossos pertenciam a elefantes. Teutoboco, mencionado por Robert Plot em sua História Natural de Oxfordshire, em 1677, junto com outros supostos esqueletos gigantes. Muito mais tarde, o zoólogo Henry Mary de Créteil Blainville analisou os ossos e concluiu que provinham de um mastodonte. Finalmente, em 1984, o paleontólogo Leonard Ginsburg analisou o molde de gesso do Museu Nacional de História Natural de Paris, proveniente de ossos gigantes, e identificou um Deinotherium. Os ossos estão alojados na Galeria de Paleontologia e Anatomia Comparada. A história é bem controversa, visto que um analista disse que era algo, outro analista disse que era outro, e o primeiro associou a um gigante da mitologia e da crença local. Ou seja, este assunto a respeito do gigante Teutobocos, na minha interpretação e visão, fica mais no mistério. Na Patagônia, muitos disseram ter visto gigantes, e os gigantes da Patagônia eram uma raça de gigantes que, segundo rumores, viviam na Patagônia e foram descritos nos primeiros relatos europeus. Disse que eles excederam pelo menos o dobro da altura humana normal, com alguns relatos dando alturas de 13 a 15 pés, isto é, 4 metros de altura a 4,50 metros de altura.
Sobre a história dos gigantes patagoneses, a primeira menção a essas pessoas gigantes veio da viagem aí de Fernão de Magalhães e sua tripulação, que afirmou tê-los visto enquanto exploravam a costa da América do Sul a caminho das Ilhas Molucas, em sua circunnavegação do mundo na década de 1520. Antônio Picafetta, um dos poucos sobreviventes da expedição e cronista da expedição de Magalhães, escreveu em seu relato sobre o encontro com pessoas nativas com o dobro da altura de uma pessoa normal. E ele descreve: um dia, de repente, vimos um homem nu de estatura gigante na margem do porto, dançando, cantando e jogando poeira na cabeça. O capitão-geral, ou seja, Magalhães, enviou um dos nossos homens ao gigante para que ele pudesse realizar as mesmas ações como sinal de paz. Feito isso, o homem conduziu o gigante até uma ilhota onde o capitão-general o esperava. Quando o gigante estava na presença do capitão Moore, ele ficava muito maravilhado e fazia sinais com um dedo levantado, acreditando que vinhamos de uma região longínqua ou do céu. Ele era tão alto que atingíamos apenas a sua cintura e era bem proporcionado. Além disso, há registros também que Magalhães deu a essas pessoas o nome de Patagão, ou seja, Patagon, ou Patagone, no plural italiano de Picafetta, mas não detalhou mais detalhadamente as razões para fazê-lo. A palavra original provavelmente estaria no português nativo de Fernão de Magalhães, Patagão, ou no espanhol de seus homens, Patagon. Desde a época no caso ali, do único sobrevivente, a suposição de que isso deriva de pata ou pé se consolidou e Patagônia foi interpretada como significando terra dos pés grandes ou terra dos pés gigantes. No entanto, esta etimologia permanece questionável, uma vez que, entre outras coisas, o significado do sufixo gon não é claro. Entende-se agora que a etimologia se refere a um personagem literário de um romance espanhol do início do século XV. No entanto, o nome Patagônia pegou, assim como a noção de que os habitantes locais eram gigantes. Posteriormente, os primeiros mapas do Novo Mundo às vezes anexavam o rótulo Região Gigantum, região dos gigantes, à área. Em 1579, o capelão do navio de Francis Drake, Francis Fletcher, escreveu sobre o encontro com patagônios muito altos, de 7,5 pés de altura. Na década de 1590, Anthony Knavet afirmou ter visto cadáveres de 3,70 metros de comprimento na Patagônia, mortos. Já também na década de 1590, William Adams, um inglês a bordo de um navio holandês que contornava a Terra do Fogo, relatou um encontro violento e brutal a uma tripulação de seu navio e os nativos, que eram absurdamente altos e mais fortes. Os marinheiros holandeses Sebald de Weert, em 1598, Olivier van Noort, em 1599, e Joris van Spielbergen, em 1615, afirmaram que gigantes viviam na Patagônia. Todos estes afirmaram categoricamente que eles habitavam e viviam na Patagônia. Em 1766, vazou um boato após o retorno à Grã-Bretanha de que a tripulação de HMS Dolphin, capitaneado pelo Comodoro John Byron, havia visto uma tribo de nativos de 3 metros de altura na Patagônia quando passaram por lá em seus circunnavegações pelo globo. No entanto, quando um relato revisado da viagem recentemente editado foi publicado, ou supostamente foi apagado, eles disseram que os patagônios foram registrados com 1,98 de altura. Mas me diga você aqui nos comentários, será que estes gigantes
tem relação com os antigos gigantes bíblicos, os Anaquins, os Refaíns, os Emins, os Umins ou os Anzumins bíblicos? Escreva aqui nos comentários o que você achou de todas estas palavras ditas aqui por mim a respeito dos gigantes da Patagônia, a respeito destes esqueletos gigantes encontrados aí, que muitos diziam ser um antigo rei teutão, do povo teutão celta. Escreva aqui nos comentários. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.